histórias que não pedem julgamento, pedem escuta. Tem erros que não nasceram de maldade, nasceram de carência, de confusão, de um coração perdido, tentando acertar. Essa é uma daquelas histórias que ninguém sonha viver, mas que acontecem. E quando acontecem não tem manual, não tem resposta pronta. Só tem dor, medo e uma alma gritando por compreensão. Antes de apontar o dedo, tenta sentir o que essa jovem sentiu. Ela não queria destruir nada, só queria ser amada. E acabou vivendo um amor proibido, que virou silêncio, segredo e uma gravidez solitária. Se você já amou alguém que não devia, se já se arrependeu de algo que parecia certo na hora, então talvez você entenda. E mesmo que não entenda, escuta, com o coração aberto. Porque no fundo todo mundo só quer uma chance de recomeçar. Relatos de traição. Eu nunca imaginei estar escrevendo isso, mas eu precisava desabafar com alguém. E se tiver alguém aí do outro lado lendo, por favor, me escuta até o fim. Não me julga de imediato. Eu só quero colocar pra fora essa confusão que virou minha vida. Eu sou uma jovem de 20 anos. Até pouco tempo atrás, eu achava que estava vivendo o melhor momento da minha vida. Conheci um cara incrível, o Mauro, de 26 anos. Foi tudo tão natural, sabe? Começamos a conversar, sair, e rapidinho já estávamos namorando. Ele era atencioso, educado, divertido, do tipo que te faz sentir segura. Eu me sentia amada de verdade. Com o tempo, ele me apresentou a família dele. E foi aí que eu me apaixonei mais ainda. A mãe dele me tratava como filha, e o pai dele, o Sr. Henrique, sempre muito simpático, brincalhão, aquele jeito meio tiozão, sabe? Me senti acolhida, como se eu realmente fizesse parte da família. Comecei a frequentar a casa mesmo quando o Mauro não estava lá. Às vezes ele tinha que sair para trabalhar ou resolver coisas, e a mãe dele insistia. Pode vir, filha, você é de casa já. E eu ia. Me sentia tão bem lá. Mas um dia, tudo mudou. Era uma tarde qualquer. Eu tinha combinado de ir para a casa do Mauro. Ele estava fora, mas a mãe dele me esperava. Tomei um banho lá mesmo, como já tinha feito outras vezes. Só que naquele dia, quando saí do banheiro, ainda enrolada na toalha, dei de cara com o pai dele no corredor. Ele tinha acabado de chegar do trabalho, e os olhos dele cruzaram com os meus de um jeito estranho. Eu sorri sem graça. Tentei disfarçar e continuei andando pro quarto onde estavam minhas coisas. Só que, do nada, a toalha escorregou. Eu fiquei em choque. A única coisa que consegui fazer foi abaixar, pegar a toalha de volta e correr pro quarto. Mas segundos depois, escutei passos. Era ele. Você tá bem? Perguntou com a voz baixa, quase sussurrando. Foi só um acidente. Respondi tentando não olhar nos olhos dele. Ele entrou. Ficou me olhando por alguns segundos. E antes que eu pudesse pensar ou fazer qualquer coisa, aconteceu. Aquilo que até hoje eu não sei se foi fraqueza, impulso, desejo escondido ou uma mistura de tudo. Ele se aproximou, me tocou, e a coisa toda foi acontecendo. Eu não gritei, não empurrei, não recusei. Eu deixei. E foi intenso. Foi diferente de tudo o que eu já tinha sentido. Naquele momento, por mais errado que parecesse, não me senti culpada. Meu coração devia estar, mas meu corpo estava em outro lugar. Eu só conseguia sentir aquele calor, aquela tensão, e uma sensação de que eu estava viva, desejada. Só que poucos minutos depois, o Mauro chegou. Eu ainda estava tentando me recompor, disfarçar, fingir que nada aconteceu, quando ele apareceu com aquele sorriso de sempre. Amor, tava com saudade de você. Ele se aproximou, me abraçou, começou a me beijar. E antes que eu pudesse pensar em recusar, aconteceu de novo. Dessa vez com ele. Mas foi sem brilho, sem emoção. Eu tava ali, mas minha cabeça não. Era como se depois do que tinha vivido minutos antes, tudo com o Mauro tivesse ficado sem graça. E eu me senti mal por isso. Me senti suja, confusa. Mas mesmo assim, continuei. Nos dias que seguiram, eu não conseguia parar de pensar no Sr. Henrique. Aquilo me incomodava, mas também me consumia por dentro. E como se não bastasse, ele também começou a me mandar mensagens, coisas do tipo: A gente precisa conversar. Aquele momento mexeu comigo. E não demorou muito pra gente repetir o que tinha acontecido. Dessa vez num hotel, e depois em outro. Até que virou rotina. E eu comecei a me apaixonar. De verdade. Não sei explicar o que foi. Talvez o proibido, talvez o jeito mais maduro dele.
Mas eu comecei a ver o pai do meu namorado como alguém que me entendia, me fazia sentir viva, desejada, completa. Enquanto isso, com o Mauro, tudo foi esfriando. A gente ainda estava junto, oficialmente, mas meu coração já não era dele. Eu sabia que era errado. Eu sabia que estava machucando alguém que nunca tinha me feito mal, mas eu não conseguia parar. Me dizia que estava vivendo algo único, e talvez irreversível. Foi então que a vida me deu um golpe que eu não esperava. Eu comecei a me sentir diferente. Tonturas, enjoo, atraso no ciclo. E no fundo eu já sabia. Comprei um teste de farmácia e, na hora que as 2 listrinhas apareceram, minhas pernas fraquejaram. Grávida. Eu estava grávida. Sentei no chão do banheiro, olhando aquele teste na minha mão tremendo. E a única coisa que me vinha na cabeça era: e agora? De quem é essa criança? Mas na verdade eu sabia. Sabia exatamente quem era o pai, porque naquela época eu só tinha me relacionado com ele, com o Sr. Henrique, e foi aí que o desespero começou. Como é que eu ia contar isso? Como é que eu ia olhar para a cara do Mauro e dizer: seu pai me engravidou? Como? Como que eu ia ter coragem de destruir uma família inteira com uma única frase? Respirei fundo e decidi contar primeiro para ele, para o Henrique. Achei que por tudo o que a gente tinha vivido, ele fosse entender, que fosse assumir, me apoiar e encontrar uma solução comigo. Mas me enganei. Liguei para ele, pedi para conversar, e quando nos encontramos fui direta. Tô grávida. E é seu. Ele travou. A reação foi de puro pânico. Você tem certeza disso? Não pode ser do Mauro. Não pode. Eu sei quando foi. E só aconteceu com você. Ele começou a andar de um lado pro outro, suando, murmurando coisas que eu nem conseguia entender direito. Depois de um tempo em silêncio, ele olhou nos meus olhos e disse: Você não pode contar isso pra ninguém. Nunca. Principalmente pro meu filho. Você entende? Isso ia acabar com tudo. Mas eu tô grávida. Eu não posso esconder isso pra sempre. Vai ter que esconder. Diz que é do seu ex. Inventa uma história qualquer, mas me deixa fora disso. Ninguém pode saber. Naquele momento, eu me senti como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dos meus pés. Ele estava me mandando mentir, me jogando sozinha no fogo, me deixando carregar uma gravidez complicada, porque eu tenho problemas de saúde que tornavam tudo ainda mais delicado. E ainda por cima, queria que eu fingisse que era de outro homem, mas o medo falou mais alto. E eu aceitei. Aceitei mentir. Aceitei dizer pro Mauro que tinha tido uma recaída com um ex, que a gravidez era fruto de um deslize meu. Eu menti, e essa mentira custou tudo. Quando contei pra ele, não consegui olhar nos olhos. Ele ficou em silêncio por uns segundos, e depois explodiu. Você tá brincando comigo? Depois de tudo que a gente viveu, você me traiu e ainda engravidou de outro? Eu sinto muito, Mauro. Eu juro que foi um erro. Você acabou com tudo. Some da minha vida. Some da minha casa. Nunca mais quero ver tua cara. E foi isso. Ele me expulsou da casa dele, da vida dele, da família dele. E a ordem veio reforçada. Não apareça aqui nunca mais. Agora, eu tô aqui, com 7 meses de gravidez, sem namorado, sem apoio, sem ninguém da família dele por perto. E o pai da criança finge que eu não existo. As pessoas me veem andando na rua com a barriga crescendo e pensam que eu sou só mais uma garota que fez besteira com um ex. Mal sabem que a verdade é muito pior. Que essa criança que cresce dentro de mim é fruto de um segredo sujo, de uma relação que nunca deveria ter acontecido. E o pior de tudo, mesmo com tudo isso, eu ainda penso nele, no Sr. Henrique. Eu ainda me lembro dos nossos momentos juntos, do jeito como ele me fazia sentir. E parte de mim ainda o deseja. É doentio, talvez, mas eu não consigo apagar. Não consigo desligar um sentimento que foi tão forte. Só que a realidade tá aqui, batendo na porta. Daqui a pouco meu filho vai nascer, e eu não sei o que fazer. Não sei se deixo essa criança crescer achando que foi rejeitada por um pai que nunca existiu. Ou se conto a verdade. Se vou até aquela casa e digo tudo. Essa criança é do Sr. Henrique, o pai do Mauro, e ele sabe. Mas aí, eu destruo a família deles pra sempre. O que eu faço? O que você faria no meu lugar? Os dias foram passando, e com eles, a solidão foi crescendo dentro de mim. Não era só o peso da barriga que aumentava. Era o peso da culpa, do medo, das escolhas mal feitas. E principalmente, o peso de ter que fingir que estava tudo bem. Eu chorava quase todas as noites, com a cabeça no travesseiro, sozinha, passando a mão na barriga e sussurrando. Filho, você não tem culpa de nada disso, tá? Mamãe vai dar um jeito, eu prometo. Mas eu mesma não acreditava nessa promessa. A saúde não estava colaborando. Eu vivia passando mal, sentindo tonturas,
dores fortes nas costas e, por recomendação médica, não podia trabalhar. Fiquei dependendo de uma prima distante que me deixou morar num quartinho no fundo da casa dela. Ela me ajuda com o que pode, mas vive ocupada. E a verdade é que eu me sinto um estorvo. Enquanto isso, o Sr. Henrique sumiu. Não mandou mais mensagens, não perguntou como eu estava, não quis saber de nada. Como se tudo o que aconteceu entre nós tivesse sido um surto, uma fantasia esquecida. E eu fiquei aqui, lidando com as consequências sozinha. E a cabeça não para. Às vezes me pego imaginando o que aconteceria se eu aparecesse lá na casa deles. Se eu batesse na porta e dissesse para todo mundo: eu fui enganada, usada, abandonada, e essa criança que eu carrego é do pai do Mauro. Mas aí eu penso, a mãe dele, uma mulher boa que me acolheu como filha, o Mauro que, apesar de tudo, só foi vítima, a irmã dele que vivia dizendo que me adorava. E eu me pergunto, será que eu teria coragem de destruir tudo isso com uma verdade? Mas ao mesmo tempo, eu penso no meu filho. Ele não merece crescer sem saber quem é o pai. Ele não merece viver ouvindo mentiras. E muito menos ser tratado como um fardo. Porque ele é meu tudo agora. Ele é a única coisa boa que sobrou de toda essa história errada. Um dia, sem aguentar mais a angústia, eu tentei procurar o Henrique de novo. Liguei de um número diferente e ele atendeu. A voz fria, direta. Quem é? Sou eu. Preciso conversar. A gente não tem mais o que conversar. Eu já te pedi para sumir. Você vai ignorar seu próprio filho? Ele ficou em silêncio e depois soltou com uma voz firme e seca. Esse assunto morreu. Se você quiser manter o que ainda resta da sua dignidade, me escuta. Segue sua vida e esquece que um dia eu existi. Eu desliguei com as mãos tremendo. Aquilo doeu mais do que qualquer tapa. Foi como se ele tivesse me matado por dentro. Mas o que mais doeu foi perceber que eu ainda o amava. Ainda queria que ele assumisse. Que ele me abraçasse e dissesse: vai ficar tudo bem. Eu vou estar com você. Mas ele não disse. E nunca vai dizer. Então, mais uma vez, fiquei só. A barriga já tá grande. Eu não consigo nem amarrar o tênis sem ajuda. E tem dias que fico horas olhando pro teto, pensando se essa criança vai me odiar no futuro por não ter contado a verdade. Será que eu tô sendo covarde? Será que tô protegendo alguém que não merece? Enquanto condeno meu próprio filho ao abandono, eu queria ter respostas. Mas tudo o que eu tenho é um turbilhão de dúvidas, dores e uma vontade de voltar no tempo que não vai se realizar. E no meio disso tudo, tem uma coisa que me destrói por dentro. Mesmo com tudo o que o Henrique fez, mesmo depois de me virar as costas, eu ainda me lembro da primeira vez, do jeito como ele me tocou, do olhar dele, de como ele me fez sentir viva, bonita, desejada. É errado. Eu sei. Mas tem coisas que a gente não consegue apagar. E isso me assusta, porque se ele bater na minha porta hoje, parte de mim ainda abriria. Hoje completei 7 meses. Fui à consulta pré-natal sozinha, como sempre. A médica disse que está tudo bem com o bebê, mas que preciso me cuidar mais, que o estresse pode afetar ele, que preciso descansar, comer melhor, dormir. Ela não sabe que o meu maior peso não tá na barriga, tá no coração. Voltei pra casa e fiquei horas sentada na beirada da cama olhando pro vazio, pensando, eu vou ter esse filho, e ele vai crescer. E um dia ele vai perguntar, quem é meu pai? E eu vou olhar nos olhos dele e dizer o quê? Que o pai dele é um covarde? Que era o avô do menino que ele talvez nunca conheça? Que me usou, me jogou fora e me mandou desaparecer? Eu tô tentando me preparar psicologicamente, mas tem dias que a cabeça não aguenta. A solidão pesa, o arrependimento sufoca, a saudade de ter alguém do lado machuca mais do que dor física. Mauro, você foi um bom namorado, talvez o melhor que eu já tive. E eu te traí com a pior pessoa possível, o seu pai. Eu mereço o seu desprezo, mas queria que você soubesse que o que aconteceu com ele nunca foi planejado. Aconteceu e cresceu. Virou algo que eu mesma não consegui controlar. Eu errei, mas eu amei. Sim, eu amei o seu pai. Amei com todo o meu coração. E talvez ainda ame. Mas ele não me ama. Ele só usou o que podia usar. E jogou fora quando percebeu que não tinha mais como esconder. E agora, eu sou só uma mulher sozinha, grávida, carregando um segredo que pode destruir tudo. Ou que pode pelo menos dar um nome a essa criança. E é por isso que eu resolvi escrever isso aqui. Eu não tenho mais ninguém para conversar. Não tenho mãe presente, pai nunca tive, amigos me viraram a cara quando contei que estava grávida.
Acham que foi mais uma que caiu na lábia de ex. Ninguém sabe da real história, mas vocês sabem agora. Vocês conhecem a verdade. E é por isso que eu preciso da ajuda de vocês. Me responde com o coração, por favor. Eu devo continuar criando essa criança sozinha, como se nada tivesse acontecido, e deixá-la crescer sem saber quem é o pai verdadeiro? Ou devo ir até aquela casa contar tudo para todo mundo, mesmo que isso signifique destruir uma família inteira, e garantir que meu filho saiba a verdade desde o início? Porque hoje eu não tenho forças para decidir isso sozinha. E mais do que nunca, eu tô cansada de carregar esse fardo. Eu só queria um colo, um abraço, um conselho sincero. E por mais absurdo que pareça tudo isso, eu juro por Deus, essa história é real. E é a minha. Se você leu até aqui do fundo do meu coração, obrigada. E por favor, não me julgue, me ajuda. Tô lendo os comentários e esperando por uma luz. Tem histórias que a gente ouve e sente um aperto no peito, né? Não porque a gente concorda com tudo o que foi feito, mas porque dá pra ver que por trás de cada erro tinha alguém tentando acertar, tentando amar, tentando ser feliz do jeito que conseguia no momento. Essa jovem errou sim, mas quem nunca errou tentando ser amada? Às vezes o coração da gente se confunde, e quando a gente vê, já se enroscou num nó que parece impossível de desfazer. Mas a verdade é que a vida não para quando a gente erra. Ela continua, e a forma como a gente lida com as consequências dos nossos atos é o que define quem a gente vai ser daqui pra frente. A criança que ela carrega no ventre não tem culpa de nada. É inocente, é vida, é esperança. E por mais que a verdade doa, às vezes ela é o único caminho pra cura. Guardar segredos assim pode parecer um jeito de proteger os outros, mas muitas vezes é só uma forma de se machucar mais. Se você tá passando por algo parecido, pensa com carinho. O que o amor faria no seu lugar? Amor de verdade não mente, não foge, não abandona. E se você nunca passou por nada disso, seja empático. Não é fácil carregar sozinha uma dor desse tamanho. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é de alguém que diga: você errou, mas ainda pode fazer o certo. Então, que a gente julgue menos e acolha mais.